vai pegar você. Não dá pra nós. Eu esqueci. Não, sempre assim, né? Não tá delegado ali. Tem que desligar. Vamos lá, então, vamos começar a falar de crença, né? Beleza, então hoje a gente vai falar de derrame pleural, né? A gente já falou, né, na anatomia, que temos a pleura parietal, a pleura visceral, certo? A visceral está entre os pulmões, e a parietal, a parede, aí você vai encontrar nos livros de texto aí, pleura parietal costal, da costela, da pragmática, da carne, mediastina, legal, mas a pleura parietal. Entre as duas pleuras a gente tem o espaço pleural. A gente já sabe que no espaço pleural a gente tem uma pressão o quê? Negativa, tá? Então, o simples fato dele ter uma pressão negativa, ele já tem uma tendência o quê? Puxar líquido. Certo? Isso é bom? É bom. Por quê? Porque se ele puxa líquido, ele vai fazer com que todo o retorno venoso nosso sanguíneo, ele vá para dentro do córtex. Vai facilitar o nosso retorno venoso. Né? Lembra que eu falei da brincadeira lá que vocês faziam de empurrar o peito lá, né? Desmaiar o cara, todo mundo agora está concordando, né? Já, todo mundo já fez, né? Lembra da brincadeira, né? Entendeu? Então, isso aí tem as suas vantagens. Tá, a origem dela é mesoderma, por isso que tem os mesoteliócitos, esse aqui vocês precisam ficar sabendo. Entendeu? Não tem nenhuma vantagem, né? Ok? Histologia lá, os mesoteliócitos. Por isso que quando vocês forem pesquisar a célula no líquido pleural, vai aparecer esse tal de mesoteliócitos, tá? Por quê? Porque vem do mesoderma, né? Aí você já fala isso, olha, tem mesoteliócitos que vem do mesoderma, o cara já fala, você sabe. Você não sabe o que é mesoderma, entendeu? Você não sabe nada de biologia. E se alguém sabe, entendeu aquela coisa de biologia, o cara é fera. Ninguém consegue entender nada daquele negócio. É loucura total, né? Viagem total. Mas os caras falam que é verdade, beleza? E aí a gente vai agora com alguns pequenos detalhes, tá? Pleura visceral. A pleura visceral, mesma coisa, tem os mesoteliócitos. Mas na pleura visceral, qual que é o vaso sanguíneo mais comum na pleura visceral? Os vasos sanguíneos são o quê? As artérias pulmonares, beleza? E qual que é a pressão da artéria pulmonar? 40, 20, né? Baixinha, né? E a pleura parietal, os vasos mais comuns vão ser os vasos, deixa eu ver se tem da pleura parietal, a pleura parietal. Os vasos comuns vai ser o que? As artérias sistêmicas. Quem são as artérias que estão perto da pleura parietal? Vocês lembram? Os vasos intercostais. Os vasos intercostais são ramos de quem? Da aorta. Então, na pleura parietal, a gente vai ter mais pressão sanguínea e na pleura visceral, menos pressão sanguínea. Beleza? Então, quem teoricamente produz mais líquido? Se tivesse que produzir líquido? Pleura parietal ou pleura visceral?
parietal. Então a pleura parietal consegue produzir mais líquido. Beleza? Tá? E linfático. Onde tem mais linfáticos? Na pleura parietal ou na pleura visceral? O que vocês acham? Na visceral, porque tem o pulmão. Então, teoricamente, a pleura visceral produziria menos líquido e absorveria mais líquido, tá? Então, essa é a visão que a gente quer passar para vocês, que teoricamente o líquido é produzido na pleura parietal e absorvido na pleura visceral. Não é uma visão completamente correta, porque até uns 2.000 ml, a pleura visceral, a pleura parietal tem a capacidade de absorver, tá? E continuamente você está produzindo líquido e absorvendo líquido, produzindo líquido e absorvendo líquido. A gente estima que na pleura, em torno de 1 a 2 litros por dia a gente produz e a gente absorve essa quantidade de líquido, então não fica acumulado, sempre tem uma quantidade ali de líquido. Bom, um detalhe que é interessante, na pleura parietal tem uns buracos, e esses buracos da pleura parietal, eles servem para quê? Para absorver células inteiras, tá? E na pleura visceral a gente não teria isso, entendeu? E por que isso é importante, gente? Imagina só que eu tenho um câncer, que saiu uma célula, deu uma metástase e essa célula está dentro do espaço pleural. Ela vai ficar onde? Mais na parede do pulmão ou na parede das costelas ali, na pleura parietal? Mais na pleura parietal, porque tem esses buraquinhos que absorvem as células, tá? Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia e procurar implante neoplásico, a gente vai olhar o quê? A parede da pleura parietal. Vai ter a pleura visceral também, às vezes, é agressivo, né? Mas assim, a gente sempre olha na pleura parietal, que costuma aparecer sempre antes, tá bom? Beleza? Então a gente já está indo para frente. Mesoteliócitos, aí não tem muita coisa para falar. Agora vamos começar a falar do líquido pleural, tá? Vamos falar esse aqui do líquido pleural normal. Gente, aqui é um pouco mais, tá? Pode chegar até uns 100 ml, tranquilo. Essa tabela está muito pouquinho, né? De 1.000 a 5.000 células. O que vocês acham? O milímetro cúbico. O que é milímetro cúbico, hein? Quanto que é isso, um milímetro cúbico? É ml, né? É 1 ml o milímetro cúbico? É um centímetro cúbico. É? E 1 milímetro cúbico é quanto, então? Hã? 1 milímetro cúbico, quanto que é? 1 milímetro cúbico é 1 ml? É 0,1 ml. Cadê aí me mostrar essa coisa? Não? Então vamos lá. Se eu tiver um quadrado perfeito e ele tem 1.000 litros de água dentro, quanto que é cada lado desse quadrado? Esse cubo, né? Eu tenho um cubo perfeito que ele tem 1.000 litros de água dentro. Certo? 1.000 litros. Ele tem 1 metro cúbico, então cada lado é 1 metro cúbico. Beleza. Então tá bom. Então agora eu vou transformar cada lado desse em 10 centímetros. Certo? 10 centímetros. Tá? 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Eu tenho 10 centímetros cúbicos. E em 10 centímetros cúbicos eu vou ter quantos, sei lá, litros, ml? Quantos será? 100 ml. 10 centímetros cúbicos, você vai ter quanto? 100 ml. 1 litro. 100. Vai ter 100 ml? Tinha 1.000. Vai dar quanto, moçada? 100. 10 por 10 por 10. Um cubozinho com 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Tem quanto de água aí dentro? 10 ml. Hã? 10 ml?
Tá piorando, cada vez está piorando o negócio. Sem não? Hã? Você tinha em 1 metro por 1 metro, 1.000 litros. Certo? Quantos cubos de 10 por 10 por 10 centímetros você vai precisar colocar dentro desse cubo de 1 metro? 1000, gente. Vai precisar de 1000 cubos para conseguir colocar dentro. Isso aqui é mesmo cubo, é volume, cada vez é multiplicado, elevado a terceiro. Então você tem uma figura de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, são 10 centímetros cúbicos, são 1000 centímetros cúbicos, isso equivale ao quê? 1 litro. Entendeu? Então às vezes quando vocês veem essas garrafinhas, às vezes está escrito 500 ml ou 500 centímetros cúbicos. Tá? Então 1 centímetro cúbico é 1 ml. Entendeu? Então a gente está falando da ordem aqui de 1 milímetro cúbico. Então eu preciso de 1000 milímetros cúbicos para fazer 1 ml. Tá? Então aqui é a milésima parte de 1 ml. A gente tem muito ou pouca célula então, no espaço pleural? Hã? Muito ou pouca em 1 milímetro cúbico, que é 1000 vezes menos que o centímetro cúbico. Tem muita célula? Certo? Tem muita célula. Célula pra caramba. É pouco. Só assim. Olha, gente. Fico mesmo pouco. Vamos lá. Você já viu aquele exame hemograma? Já? Ou nunca viu hemograma? Já viu hemograma? Então coloca aí um hemograma normal. Quantas hemácias tem no hemograma normal e qual que é o volume que eles colocam no hemograma normal? Coloca aí Google, hemograma normal. Aí vocês vão falar quantas hemácias tem e qual que é o volume. Tem um Google aí, gente, cara. No domingo da prova vocês pesquisam tão rápido. Verdade? Ninguém viu ainda aí? Quantas hemácias tem no hemograma normal? Milhões em quê? Microlitros. Microlitros é o quê? Se fosse ml, ia ser litro elevado a 10 a menos 3. Microlitros é 10 elevado a menos 6. Então, no milímetro cúbico, a gente tem de 4,5 milhões de hemácias. Então, no milímetro cúbico, nesse mesmo milímetro cúbico, no sangue a gente tem 4,5 milhões de hemácias. Tem muito ou pouca célula no líquido pleural? Então, se a gente comparar no sangue, gente, esses negócios de dimensões, de volumes, vocês têm que começar a ficar acostumados, porque vai ser a vida de vocês. Entendeu? Se vocês não tiverem noção do que é um milímetro cúbico, um centímetro cúbico, o que é um pH, o que é uma pressão de milímetros de mercúrio, o que é pressão em centímetros de água, vocês vão começar a fazer uma série de confusão. Se vocês souberem coisas que é extremamente simples, não é nada muito sofisticado, aí vocês vão começar a confundir a sua vida com essa vida. Então, no milímetro cúbico no sangue, a gente tem 4,5 milhões de hemácias, tem em média 10 mil leucócitos e tem o quê? 250 mil plaquetas. Então, assim, no líquido pleural é um líquido que tem muito pouca célula. É um líquido com bem pouquinha célula, muito mesoteliócitos, ó, linfático, linfócitos um pouquinho também, granulócitos, tá? Proteína, normalmente a proteína ela é mais baixa do que a metade do que a gente tem no sangue, tá? Glicose, em torno de 2/3 do sangue. Desidrogenase lática, 50% que a gente tem no sangue. E a renovação do líquido pleural que a gente falou, lembra lá? De 1 a 2 litros por dia vai produzindo e vai trocando. Bom? Já falamos isso aí, vamos ficar falando muita coisa. E aí o que acontece? Veja só. Começou a acumular líquido no espaço pleural. Por que acumula líquido no espaço pleural?
Você tem que entender os mecanismos para você começar a entender as doenças. Aumentou a produção ou diminuiu o que? A absorção. Tá? Então tem doenças que vão aumentar a produção e tem doenças que vão dificultar a absorção. Tá bom? Então vamos ver alguns tipos de doença. Por exemplo, se aumentar a pressão hidrostática, ou seja, os vasos estão cheios de sangue, insuficiência cardíaca. Se diminuir a pressão oncótica, ou seja, eu estou com pouca proteína, hipoproteinemia. Vamos falar duas doenças rapidinhas que dão hipoproteinemia. Cirrose do fígado e doença, como a pessoa tem aguda, por exemplo. doença renal. Tá? Então olha só. Aqui por enquanto eu não falei nenhum problema de pulmão. Falei, ó, coração, fígado e rim. Tá bom? Então quando vocês estiverem lá com derrame pleural, não me chame. Entendeu? Vai resolver primeiro os problemas de coração, fígado e rim. Depois, se não resolver, vocês vão me chamar, tá bom? Né? Porque já quer chamar o cirurgião torácico, não, calma lá. Deixa ele em casa, descansando. Entendeu? Aumento da pressão negativa. O que é isso? Eu vou ter mais pressão negativa no meu espaço pleural. Por exemplo, se eu tiver alguma doença que causou atelectasia, tá? Um tumor que obstrui o bronco, uma pneumonia, entendeu? Certo? Ou uma secreção que o paciente tem a causa da atelectasia, né? Um DPOC, tá? Aí agora algumas doenças que são relacionadas realmente a causas locais. Por exemplo, aumento da permeabilidade capilar. Tá? Ou seja, uma infecção, uma inflamação, tá? O próprio câncer aumenta a permeabilidade capilar, tá? Agora a gente já falou uma doença que é mais localizada. Então, quando você tem uma doença que é mais localizada, você acha que você vai ter derrame pleural dos dois lados ou mais de um lado e menos do outro? Como é que vocês acham que vai ser? Entendeu? Então, os derrames pleurais assimétricos costumam ser uma doença localizada. Os derrames pleurais mais simétricos costumam ser uma doença o quê? Sistêmica, coração, fígado e rim. Saia sempre dessa aula pensando, coração, fígado e rim. Coração, fígado e rim são causas sistêmicas de derrame pleural. Bom, redução da drenagem linfática. Por que isso? Aconteceu alguma coisa com os linfáticos e isso está dificultando a drenagem. E normalmente isso é o quê? Ou uma doença no linfático, tipo um linfoma, ou metástase, doença neoplásica dos linfáticos. Ok? E mais raro, algumas anomalias estruturais, por exemplo, uma mielomeningocele, o paciente tem uma ascite e isso acaba levando o líquido para o espaço pleural, né? Por algum outro motivo, alguns furinhos que tem no diafragma, tá? Então isso aí às vezes pode acontecer, tá bom? Ok? Então, você entendendo mais ou menos o mecanismo, você vai tentar começar a procurar quais são as doenças possíveis, tá? E qual que é o quadro clínico do paciente que tem um derrame pleural? Tá? Muitas vezes ele é o quê? Ele é assintomático. A pessoa tem um derrame pleural. Você lembra que a gente falou que a gente consegue viver com o pulmão só? Né? O que acontece com o derrame pleural? Vai começando a aumentar o líquido ali, aquele pulmão daquele lado vai ficando o quê? Com atelectasia. Vai fechando aquele pedacinho daquele pulmão. Mas se o outro pulmão está dando conta do recado, o cara vai ficar com falta de ar? Não. Às vezes ele vai sentir alguma coisa diferente do lado do tórax. Uma dor, pode ter alguma tosse. Entendeu? Então você não espera que o derrame pleural, o cara vai chegar com falta de ar para você. Se ele chegar com falta de ar para você, significa o quê? Que bem provavelmente já comprometeu um pulmão inteiro. O derrame pleural é o quê? Muito grande. Tá? Então o derrame pleural, quando ele já é muito grande, aí você espera a dispneia. É claro que se você tem um paciente que já tem problema pulmonar, mas o derrame pleural não pode dar dispneia. Mas você só vai esperar dispneia quando você vai ter um derrame pleural razoavelmente, tá bom? Então muitas vezes é o que? É dor, certo? Tá? Algum desconforto, ele fala de algum peso, tosse pode dar, febre se tiver alguma doença associada, sensibilidade da parede, algum tipo de dor, ou e a dispneia, tá? E como é que é o exame físico do derrame pleural? Tá? Então, vamos levar. No exame físico, gente, vocês já passaram pela semiologia, né? Já fizeram a semiologia pulmonar. Foi? Então, vocês têm que ter 4 situações no exame pulmonar que vocês têm que conseguir descartar pelo exame clínico. Tá? Primeiro é o normal. Ou seja, você tem que falar, examinar o paciente e falar, tá tudo normal. Segunda situação é a situação onde o paciente ele possa ter o quê? Um pneumotórax. Tá?
Como é que vai ser o murmúrio vesicular do paciente que tem pneumotórax? Vai estar aumentado ou diminuído? Diminuído, tá? O frêmito tóraco-vocal, né? Eu coloco a mãozinha ali na parede e peço para ele falar 33 no pneumotórax. Está aumentado ou está diminuído? Diminuído. Aí só falta a última coisinha lá que a gente vai fazer o que? A percussão, certo? A percussão no pneumotórax vai dar como? Tímpânico ou maciço? Beleza? Tá? Segunda, já essa é a segunda situação. Terceira situação, eu quero classificar se o paciente ele tem uma área de condensação. Condensação, né? Condensação. Como é que está o murmúrio vesicular desse paciente? O murmúrio vesicular do paciente com condensação. Primeiro, o que é o murmúrio vesicular? É o som daquela abertura final do alvéolo. Vai estar o quê? Diminuído. Mas você pode ter o quê? Estertores. Tá? Então você pode ter aqueles estertores crepitantes, né? Que você escuta, né? Como se fosse né? Mexendo o cabelinho assim, né? Certo? Frêmito tóraco-vocal do paciente com pneumonia, como é que vai estar? Aumentado ou diminuído? Aumentado. Aumentado? Diminuído? Aumentado. Está aumentado. Aumentado ou diminuído? Aumentado. Aumentado, gente. Por quê? Porque no lugar dos alvéolos você vai ter o que? Líquido. Então, como você vai ter uma interface com menos alteração de densidade, você vai ter um aumento da velocidade de transmissão do som. Então, é a única situação que o frêmito tóraco-vocal está aumentado. Tá? Então, assim, quando você tem uma transmissão de som pelo sólido, ele é mais rápido. Eu sempre uso esse exemplo. Você sabe que os índios americanos sabiam que o trem ia chegar muitas horas antes do trem chegar. Colocava o ouvido aonde? No trilho. Entendeu? Colocava o ouvido no trilho e já sabia, aí já fazia emboscada lá e pegava o trem dos americanos lá. Eles ficaram muito putos americanos. Mataram os índios. Tá? Então, assim, é a única situação que o frêmito tóraco-vocal fica aumentado. E a percussão na consolidação seria mais para maciço, né? Não seria para tímpano. Bom? E o derrame pleural? Como é que funciona o derrame pleural? O frêmito tóraco-vocal está diminuído, certo? O murmúrio vesicular está diminuído e na hora que você faz a percussão, a tendência é ele estar com som maciço. Tá bom? Tá? E por que o frêmito tóraco-vocal está diminuído? Ele tem alvéolo com ar, mas só que depois que sai o som do alvéolo, vai ter que passar por uma barreira de líquido e depois passar de novo pela parede torácica. Essa passagem de densidades diferentes vai perdendo a força do som. Por isso que tem o frêmito tóraco-vocal diminuído. Bom? Ok? Então é importante vocês saberem essas 4 situações na semiologia para vocês não confundirem. Bom? Você fez lá o exame físico do seu paciente, você suspeitou de derrame pleural, entendeu? Mas ele está tranquilo, não está morrendo, tá? Está respirando na boa. O ideal é você fazer algum exame para confirmar o seu exame clínico. Bom, e o exame mais comum que você vai fazer é o quê? A radiografia de tórax. O que você vai ver na radiografia de tórax quando você vê um derrame pleural? Você costuma ver o quê? Um lado mais branco. Bom? Certo? E a imagem típica é o quê? Como se fosse esse líquido, ele subindo pela lateral, como se fosse fazendo um menisco. Tá? Esse é o mesmo alto, ó, como é que faz? Parece que está subindo aqui o líquido, tá? Se for uma imagem ao contrário, aí você tem que ficar preocupado. Pode não ser líquido pleural, pode ser alguma outra coisa. Bom? Tá? Então, raio-x de tórax, já falamos. Bom? Beleza. E aí, você viu o seu paciente, você tirou a história clínica do seu paciente, você examinou ele, você suspeitou de derrame pleural, fez raio-x, tem derrame pleural. Na sequência, você precisa saber o quê? A causa desse derrame pleural. Certo? Se na história clínica do seu paciente, esse seu paciente ele já tem problema cardíaco, toma um monte de remédio cardíaco, já teve 50 internações por causa de insuficiência cardíaca, na hora do seu exame clínico você viu que a perna dele está inchada pra cacete, ele está com derrame pleural dos dois lados. Qual que é a etiologia desse derrame pleural? Bem provavelmente uma insuficiência cardíaca descompensada. Entendeu? E aí às vezes você talvez não precise fazer o quê? A toracocentese.
Aí o paciente que faz diálise semanal, né, 3 vezes por semana, e passou o final de semana, comeu aquela feijoada, comeu sal pra caramba, quando chegou na segunda-feira, tá desse tamanho, inchado pra caramba, com derrame pleural. Entendeu? Aí vai fazer diálise, etc, né, o hepatopata. Então, quando você tira a história clínica e você acompanha tudo, talvez você já tenha a etiologia. Mas, em algumas situações, você não vai ter a etiologia, você vai ter que fazer o quê? Tirar uma amostra desse líquido para você começar a investigar e tentar descobrir o que é esse líquido. Bom, a gente vai falar primeiro um pouquinho da análise do líquido, depois a gente fala um pouquinho das situações que a gente faz biópsia de pleura. Bom, tá? E aí a toracocentese. Procedimento de toracocentese, a gente viu pela anatomia qual seria a melhor posição para eu conseguir tirar esse líquido. Se eu colocar o paciente deitado numa máquina, o líquido vai dar onde? Nas costas. Como é que eu vou furar de baixo para cima? Não dá, né? Entendeu? A não ser que você faça uma máquina que tem um furo embaixo. Pode ser. Vamos fazer uma máquina. Entendeu? Mas, aí o cara falou assim, ó, se eu colocar esse cara sentado aqui, ó, esse líquido vai se escorrer mais para as costas, que é o lugar da pleura mais baixo, tá? E eu vou com a agulha lá, devagarinho, tentar colocar minha agulha no espaço oral e eu tiro uma amostra do líquido. Bom, então essa é a melhor maneira da gente fazer a toracocentese. Paciente assim, sentado, tá? Para o líquido pleural livre. Às vezes você vai ter uma coleção septada, então às vezes vocês vão me ver pulsionando. Que nem um dia lá eu pulsionei o paciente deitado e coloquei uma agulha quase do lado do coração do cara. Mas é por quê? Porque tinha um derrame septado, localizado. Mas não é a situação. Mas a situação normal do derrame pleural, a gente vai o quê? Funcionar o nosso paciente nas costas. Ok? Olha lá. Quem quer essa bendita aqui, ó? Ponta da escápula. Quem quer essa costela? A 7ª, né? Entendeu? 8ª aqui, ó. Por volta daqui, ó, você tem bastante líquido, né? Então você consegue ter uma boa, ó, bem tranquilo, ó. Ficou na altura da 8ª costelinha, né? Ó. Faz anestesia. Se for com Alexandre Flamenguista, a gente não costuma fazer anestesia. Vascaíno sempre faz anestesia, tá? O vascaíno é um cara que sofre muito, né? Então, ele não pode sentir dor, entendeu? Então, ele tem vascaíno aqui, não? Graças a Deus. Engraçado. Tá? Aí você faz a anestesia, aí você vai, ó. Eu costumo falar, gente, você tem que fazer a punção de tórax como se você estivesse atravessando a rua, passar na faixa de, né, pedestre. Tem que ser perpendicular à parede. Se você ficar tangenciando, você não entra no espaço pleural. Então você tem que fazer o quê? A punção bem perpendicular. E na hora que você vai fazendo a punção perpendicular, começou a voltar líquido, o que você faz? Não coloca mais agulha. Entendeu? Tá? Ah, mas qual que é a distância que você vai ter que entrar até chegar no espaço pleural? Depende da pessoa. Tem pessoas musculosas, grandes, né, homens, que às vezes você tem que colocar um catéter mais longo. Outros eu consigo com uma agulha mais fininha. Mas a ideia é o que? Você vai introduzindo, na hora que começou a voltar líquido, você para. Você não vai continuar colocando a agulha, senão você vai furar alguma coisa. Certo? Você pode furar o que? Diafragma. Se for do lado direito o fígado, do outro lado o baço, pode furar pulmão, né? Pode furar qualquer coisa. Bom? Professor, então sempre entre a 7ª e a 8ª, né? Esse é um espaço bom que você vai ter líquido, se você tiver um líquido, uma quantidade razoável, não vai precisar, tá? Você tem ideia mais ou menos do nosso diafragma, ele está em torno da sexto arco costal. Entendeu? Então, para baixo ali, se tiver líquido, se ele já borrou no raio-x do diafragma, para baixo vai ter líquido. Entendeu? A ideia é você tirar o líquido, para você ter análise. Entendeu? Ah, esse que é o objetivo. Às vezes, você faz essa função nessa altura, não vê o líquido, às vezes você tem um pouco mais baixo para ver esse líquido. Tá? E às vezes você não consegue ver o líquido, né? Às vezes o líquido deve estar mais espesso, tem alguma alteração. Bom, e aí o que você vai fazer com o líquido? Você vai fazer uma análise do líquido. Bom, e na análise do líquido, você vai ver uma série de critérios, mas imediatamente quando você tira o líquido, você consegue ver se ele é pus. Se ele for pus, é um higieno. Né? Se
Se ele for sangue, né, é um hemotórax. Se ele for branco, ele é um quilotórax, né, se for leitoso, certo? O próprio cheiro dele. Ou às vezes ele é um amarelinho, citrino, tá? Então de cara você já consegue fazer algumas características, certo? Outra coisa, você vai mandar fazer a análise da célula, análise microscópica desse líquido. E aí você vai começar a ver todos os itens desse líquido. E um deles você vai querer ver as hemácias. Olha só, eu só considero hemorrágico quando maior do que 100 mil por milímetro cúbico. Então vamos lá, professor. Você não falou que o normal é de 5 a 10 mil células? Por que eu considero hemorrágico só quando tem mais de 100 mil hemácias? Boa pergunta para a prova. Vai indo no caminho. Então você imagina só. Agora vocês vão fazer contas. Eu quero que vocês façam contas. Entendeu? Eu devo ter alguma frustração na minha vida. Eu devia ter feito matemática, física. Entendeu? E aí eu adoro conta. Entendeu? Beleza. Na hora que eu estou furando ali, pá, caiu uma gota de sangue dentro de 1 litro de líquido. Uma gota de sangue. Nessa gota de sangue tem quantas hemácias? Olha só que pergunta. E aí, como é que você calcula um negócio desse? Primeiro você tem que saber quanto que é uma gota, né? 20 gotas é 1 ml. Entendeu? Então, cada gota tem 50 milímetros cúbicos de sangue. 50 milímetros cúbicos de sangue vezes, vamos colocar 4 milhões, né? Então, numa gota tem mais de 200 milhões de hemácias. Você está entendendo? Então, só numa gotinha de sangue, quando eu estou ali furando, se entrou uma gotinha de sangue ali, com certeza já vai dar 50, 100 mil hemácias no milímetro do líquido, tá? Então, por isso que a gente joga um pouquinho mais para cima a questão de saber se o líquido é hemorrágico ou não, porque quando você vai uma gotinha de sangue, já bagunça todo o raciocínio. E é importante a gente saber se é hemorrágico ou não, gente, porque praticamente a gente só tem 2 doenças que vão fazer o derrame hemorrágico, que é a embolia ou o câncer. Entendeu? Então, se você tem um líquido hemorrágico, cara, saiu um líquido hemorrágico, você já fica pulga atrás da orelha, né? O negócio tá feio ali pro paciente. Bom? Contagem de leucócitos. Olha lá, aí já é normalmente menos que 5 mil. Tá? E aí, dependendo do tipo de leucócitos, eu vou ver se ele tem mais tendência a ser bacteriano, tendência a ser mais tuberculose, mais neoplásico, né? Então a gente vê cada uma dessas situações. Bom? E outra coisa que essa aqui que é o slide que a gente tem que decorar, né? Vocês não precisam decorar, só se copiar no geral. E esses são os critérios de Light, certo? Os critérios de Light, esse cara que é um pneumologista americano, ele ficou a vida dele inteira estudando líquido pleural. Será que foi legal a vida dele? Não sei, cara, mas ele tem critérios de Light, né? Entendeu? Certo? Pelo menos ele já colocou o nome dele na história, né? O que ele fez? Ele ficou diferenciando 2 situações de líquido. Líquidos chamados exudatos e os líquidos chamados transsudatos, tá? O que seria basicamente isso? O transsudato seria como se fosse assim, um líquido bonzinho, que ele sai para o espaço pleural, mas normalmente é uma doença o quê? Sistêmica, não é uma doença localizada no pulmão, tá? Seria o transsudato. Aí é aquela história do fígado, coração, fígado e rim, né? Ou seja, uma doença fora do pulmão que causa o derrame pleural. E os exudatos seria uma doença local, certo? Aí o exudato teria que ter mais proteína e mais DHL, que é deshidrogenase lática, tá? Certo? Seria essas situações que ele viu, tá? E por que isso foi importante? Porque diferencia para você, são 2 braços totalmente diferentes para você procurar doenças. Entendeu? Um você vai procurar doenças do resto do corpo e outras você vai ficar só preocupado no espaço pleural. Bom? Então foram os critérios de Light. Ele pegou a proteína do líquido de acordo com a proteína do sangue e quando foi mais do que meio,
ele classificou como exudato, mais do que 0,6 do DHL como exudato, certo? E aí vão dar 2 braços com as principais doenças, que a gente vai ver, tá bom? Glicose e pH também são importantes? São, porque toda vez que você tem uma glicose muito baixa, ou um pH muito baixo, um pH ácido, significa o quê? Que lá dentro do espaço pleural está consumindo muita glicose e está morrendo muita célula. Então, quando ocorre uma glicose muito baixa, um pH muito baixo, normalmente ou uma infecção grave ou um câncer grave, tá? Então, são situações ruins também, tá bom? Alguns outros testes mais específicos, mas um aqui que merece importância para vocês é esse aqui, ó. Adenosina deaminase. Tá? É uma enzima que tem dentro dos linfócitos e quando ela vem aumentada, ela sugere bastante tuberculose. Tá? Isso aí é muito importante, por quê? Porque ela evita bastante esse exame, evita bastante a biópsia pleural, que era bastante comum antigamente, dava sangramento, dava uma série de complicações, e com esse exame hoje eu consigo evitar bastante esse tipo de biópsia. Tá? E os outros testes que você pode procurar, culturas, a gente procura. Bom, um outro teste também que você faz nos líquidos pleurais é para ver se você tem células neoplásicas, né? Então, a citologia oncológica. Tá? E se você encontrar uma célula de câncer dentro do líquido pleural, você tem um líquido que a gente chama de derrame neoplásico. Bom, a gente também vai ver isso daí para tentar entender um pouquinho do derrame neoplásico, ok? Então vamos continuar. Tá? O que é a biópsia de pleura, gente? Biópsia de pleura, hoje em dia a gente não usa mais isso, que é com a agulha de couro. Era como se fosse um anzolzinho na ponta, eu colocava isso e arrancava um pedaço da pleura por dentro. Tá? Então era reservado para os casos que eram exudados, só que agora, como eu tenho ADA, eu praticamente não faço mais isso. Por quê? Porque o ADA ele quase que dá diagnóstico de tuberculose. Então a biópsia de pleura ficou muito reservada para situações com suspeita de neoplasia e a gente vai ver que a gente faz ela por vídeo, não faz mais por essa aqui, que a chance de dar resultado é muito baixa. Tá bom? Então vamos lá, continuando na etiologia, se eu conseguir classificar 90% de todos os derrames estão aqui, ó. Insuficiência cardíaca, pneumonia, câncer, embolia e tuberculose. Beleza? Então, se você pegar um paciente que tem uma suspeita de derrame pleural, quais são as 5 principais causas de doença? São essas daqui. Tá? Então, se a gente perguntar na prova quais são as principais causas de derrame pleural, você colocar 1, 2, 3, você tirou 60%. Se você colocar 5, você acertou. Certo? Entendeu? Se colocar só uma, é só 20%. Está entendendo? É matemática. Certo? Tá? Eu venho chorando comigo, mas pega na bola. Vamos lá. Então, aí o bichão lá, ó, transudado. Então, transudado, ó, aumentou a pressão capilar, aumentou a pressão capilar sistêmica, pulmonar, redução da proteína, entendeu? Tá? Então, são situações o quê? Que são fora do pulmão, mas até do coração, mas é fora do pulmão, fora do espaço pulmonar, tá? Então, transudado, sempre coloca isso na cabeça de vocês. Transudado não é no pulmão, esquece o cirurgião torácico, entendeu? Vai você procurar outra coisa, entendeu? Tá? Porque me chamam para ver transudado, me dá até tristeza. Eu não sei ver o transudado, eu só sei ver o que está dentro do pulmão. Saiu do pulmão, não sei mais nada. Entendeu? Quais as causas mais comuns? Isso aqui também vocês vão decorar. Tá? Causas mais comuns de transudado é fácil: coração, fígado e rim. Pronto. Beleza? Coração, fígado e rim. Certo? Tem outras causas mais raras? Tem, gente, mas vocês têm que saber o que? Coração, fígado e rim. Beleza? Então, ó, quais são as causas de transudado? Coração, fígado e rim. Beleza? É. Olha lá, várias causas. O mais importante é o que? Coração, fígado e rim. Bom?
exudado. Aí agora é uma situação local, né? Ou aumentou a permeabilidade ou reduziu a drenagem linfática, tá? E quais são as causas principais de exudado? Tá? São 4 principais. Parapneumônia. O que é parapneumônia? Tem uma pneumonia e junto com a pneumonia tem um desânimo. Beleza? Tá? 30 a 40% das pneumonias estão entendeu? Então é bastante. Nem todos vai precisar funcionar, não vai precisar drenar, nada disso. Deu um antibiótico, a grande maioria vai resolver. Mas 30 a 40% das pneumonias têm depressão. Derrames neoplásicos malignos, embolia e tuberculose. Tá? Então aqui as 4 principais causas de exudato são essas daqui. Bom, eu não gosto de colocar trauma aqui, não sei nem tá aqui. Tá? Né? Acho que a aula de derrame pleural tem que ser uma aula que não tenha trauma no meio. Trauma muda o raciocínio. Tá bom? Então as principais 4 causas: parapneumônico, pneumonia, câncer, embolia, tuberculose. Beleza? Vamos falar o tanto de causa. Então, os exudados, a principal causa é a insuficiência cardíaca. O que você vai fazer? Tratar a doença fácil. Tá bom? Ah, mas às vezes eu preciso funcionar ou não um paciente com insuficiência cardíaca. É raro, gente, mas às vezes você precisa. Tá? Então, quando é que você vai realizar uma pulsão no paciente com insuficiência cardíaca? De repente, o derrame está assimétrico. O paciente está tendo febre, está tendo dor, né? Ou você começou a dar diurético para ele, está demorando para ele melhorar. Então, às vezes, você tira um pouco de líquido para ver se você consegue melhorar um pouquinho mais rápido, tá bom? Mas, normalmente, a toracocentese na insuficiência cardíaca é exceção, não é regra. Tá? Então, muitas vezes, você só vai dar o tratamento clínico para esse paciente vai se resolver, ok? Derrame parapneumônico, a gente já falou um pouquinho. Então, o que acontece? Ele é um exudato. E aqui que entra alguns detalhes que o cirurgião de tórax ele tem mais importância, tá? Então, primeira coisa, se for um parapneumônico, que a gente fala parapneumônico simples, né? Tá? Não vai vir com muita célula, a densitogenática está baixinha, a proteína, o pH e a glicose não está muito baixo, e muitas vezes as culturas ainda estão tudo negativas. Deu antibiótico, costuma melhorar, certo? Mas, às vezes esse parapneumônico ele infecta, aí ele vira pulso, aí ele ganha esse nome, que é o empema pleural. Beleza? Aqui entra o cirurgião de tórax, tá? Por quê? Porque quando é pulso, grande maioria das vezes não vai resolver só com antibiótico, vai precisar de uma drenagem, vai precisar de alguma coisa, tá bom? E quando é que a gente suspeita que é pulso? Primeiro, se tiver alguma cultura positiva, né? Você faz a cultura positiva. E normalmente assim, o aspecto do líquido já vem clássico, tá? Mas quando vem desidrogenase lática alta, quando a gente fala alta, normalmente acima de 1000, tá? pH baixinho, pH abaixo de 7, tá? Glicose também baixinha, abaixo de 40, aí a gente já sabe que é um pulso. E nesse caso, você vai precisar colocar um dreninho para tentar resolver o paciente, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho mais de empema, porque empema realmente aí é uma área de atuação do cirurgião torácico, tá? Então, o empema vai ter algumas fases. A primeira fase, que é uma fase mais tranquilinha, só está começando a produzir o pulso, mas esse pulso ainda não se organizou. Na segunda fase, esse pulso começa a virar umas gelatinas, umas fibrinas, né? Já começa a ficar mais difícil. Você já está começando a ver que na primeira fase, se colocar um dreno, está mais líquido, esse pulso sai. Na segunda fase, o negócio já ficou mais crencado. E na terceira fase, que quase não tem líquido, é mais só fibrina, é mais difícil ainda só o dreninho resolver, tá? Então, cada fase você vai ter um tratamento. Então, na primeira fase, normalmente é só dreno. Na segunda fase, intermediário, né, um dreno, um vídeo. E na terceira fase, que é uma cirurgia clássica que a gente chama de descorticação, tá? Então, a primeira fase, aquela primeira semaninha, o líquidozinho ainda está fluido, uma drenagem costuma resolver o caso, tá?
Vamos aqui ver alguns detalhes aqui que eu quero que vocês vejam. Vocês vão me falar. Ó, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Aqui, ó. Aqui é uma distância entre dois arcos. Apareceu. Aqui eu coloquei uma linha vermelha do lado direito e do lado esquerdo no mesmo espaço intercostal, certo? Vamos colocar aqui o laser. Gente, aqui não precisa falar que é o local do problema, né? Alguém tem dúvida que o branco é o problema? Outra coisa importante quando você analisa um raio-x de tórax, essa coluna meio transparente, que teoricamente é a traqueia, tá? A traqueia está bem jogada para o lado direito, tá? Então significa que esse branco aqui está aumentando o volume, não tá? Entendeu? Se tivesse, a traqueia estivesse para o lado do branco, a gente falava em atelectasia. Aqui a gente fala o quê? Ou no derrame ou uma grande massa pulmonar, né? Então aqui tem aumento do volume, tá bom? Tá? Qual dos dois lados a gente tem um espaço intercostal maior? Lado afetado, beleza? Então fica lembrando essa imagem aí, tá bom? Então teoricamente aí a gente estaria falando da primeira fase do empiema, beleza? Segunda fase do empiema já começou a organizar esse líquido, então muitas vezes só a drenagem pode não resolver, mas às vezes eu consigo fazer um procedimento intermediário, eu faço um vídeo, dou uma limpeza melhor, né, tiro algumas sectações, eu consigo resolver esse caso sem fazer uma toracotomia propriamente dita, ou corte propriamente dito, tá bom? E na terceira fase, que é a organização, essa é uma fase mais complexa, muitas vezes eu vou ter que fazer essa cirurgia que é a descorticação. A gente vai mostrar aqui para vocês algumas tomografias, ó. Isso aqui está até com dreno, mas tinha uma coleção, ó, não drenado, né? Aqui é o caso de um paciente que tem um empiema na fase 3. Vamos fazer a mesma coisa aqui? Mesma coisa. Ó, aqui é o espaço. Esse é o mesmo espaço. Tá? É o mesmo espaço intercostal dos dois lados. Tá? Onde está maior agora? Do lado normal. E do lado afetado ficou menor. Né? O que aconteceu? Por que aquele raio-x estava maior e agora aqui está menor? É por causa da fase do empiema. Na primeira fase, era a fase exudativa, o líquido estava todo lá, grande, aumentou o volume. Com o passar do tempo, esse líquido vai começando a absorver, vai ficando duro, vai ficando fibrina, entendeu? E aí o que acontece? Vai encarcerando, vai encapando o pulmão. E esse pulmãozinho vai ficando bem pequenininho e normalmente, agora vocês vão perceber, porque às vezes vocês não perceberam, o ombro desse paciente ele cai, ele fica com um tórax pequeno, tá? Então é o que aconteceu com esse paciente, ele está com o lado doente agora pequeno, então significa que aqui a gente está numa fase mais avançada, tá? Entendeu? Ó, várias coleções aqui, várias coleções. E aqui você tem que fazer a cirurgia de descorticação. Olha lá, vendo o outro também aqui, ó, os espaços são bem pinçados, tá? Mesma situação também. E a gente vai fazer a cirurgia que chama de descorticação pulmonar, tá? Aqui é uma toracotomia, estamos abrindo. Aqui é o serrátil, que é o grande dorsal. Na hora que a gente entra no espaço pleural, não consigo nem ver pulmão. Só vejo uma carapaça aqui de fibrina, tá? Não tem nada de pulmão, só um monte de sujeira. Tiro toda essa carapaça e aí começa a aparecer o pulmão, tá? A pleura, para vocês lembrarem naquela aula de anatomia que era bem fininha, olha como é que ela está bem espessa, está doente. Só que aqui eu não mexo com pleura parietal, tá? A descorticação retira uma capa de fibrina em cima do pulmão. Eu não tiro pleura, eu tiro uma capa de fibrina. Tirou aquela capa de fibrina, aquela sujeira, o
pulmão, agora ele vai conseguir expandir. Ele expandindo o pulmão, tirando essas coleções, muitas vezes melhora a infecção e o paciente se recupera, tá? Então, a chamada descorticação pulmonar. Beleza? Dúvidas aí, gente, da descorticação? Professor, lá no outro lado ele aumenta o espaço intercostal para porque está compensando Não, o pulmão. o outro lado não mudou. Esquece, o outro lado não mudou. Não é o pulmão que está compensando? Não, o outro lado não mudou. O que mudou foi o lado doente. Ele era grande, depois foi reduzido. O outro lado está exatamente igual. Não é que ele está grande, né? O outro que Isso, vai formando a capa de fibrilina, vai reduzindo o líquido e vai ficando espaço reduzido. na serologia dá para ver essa questão do olho então. Dá, você vê. Ah, os pacientes com pneumonia crônica, né? Embolia pulmonar. Gente, veja só, quando eu me formei, era muito ruim você ter diagnóstico de embolia. Você não tinha dedinho, você não tinha vários exames, você não tinha angiotomografia, etc. Então você tinha poucos diagnósticos. Mas a embolia pulmonar é uma grande causadora de derrame pleural, só que é de pequeno volume, tá bom? Pequeno volume. Então, muitas vezes, quando vocês forem ver em estatísticas aí, principalmente nos países mais desenvolvidos, bem provavelmente ela vai estar bem frequente aí, como uma grande causa de derrame pleural, tá bom? A maioria das vezes não se faz absolutamente nada com esse derrame pleural, entendeu? Muitas vezes nem precisa funcionar, entendeu? Tá? Mas é também um derrame pleural bem comum. A gente viu que é um exudato, né? Ele é bem comum. E é importante aqui, ó, é um dos hemorrágicos, tá? O outro é neoplásico, tá bom? Hemotórax, eu costumo falar que eu gosto de falar dessa aula mais relacionada a trauma, mas você tem uns hemotórax espontâneos, né? Que seria, por exemplo, catamenial, raríssimo. Outro derrame pleural que a gente coloca assim, sempre para lembrar, é o da artrite reumatoide. Então, os pacientes que têm artrite reumatoide, às vezes têm um derramezinho pleural, pequeno volume, mas eles têm uma glicose, um pH muito baixo. Isso às vezes coloca uma pulguinha atrás da nossa orelha, pensando que em empiema, entendeu? Então, toda vez que a gente tem um pH e uma glicose muito baixa, a gente fica com medo de ser empiema, tá bom? Tá? Mas como não aumenta, é uma doença que o paciente já tem há muito tempo, às vezes a gente não precisa também nem funcionar. Bom, quilotórax. Quilotórax é um líquido branco, tá? Lembrar assim, toda vez que você falar em quilotórax, tenta lembrar de linfoma. Linfoma é uma causa bem comum de quilotórax. Bom? Tá? Então, se você falar quilotórax, linfoma, ok? Quilotórax, muita coisa. E agora vamos falar um pouquinho dos derrames neoplásicos, tá? Então vamos lá. Quando você tem um derrame neoplásico, ou uma suspeita de derrame neoplásico, é importante você dar logo o diagnóstico desse doente. Porque muitas vezes esse derrame é o único sinal do tumor desse paciente. Às vezes você procura no resto do corpo inteiro e não tem nenhum sinal, não tem uma mancha no pulmão, não tem nada no abdômen, não tem nada em nenhum outro local. E você procura e só tem o derrame pleural. Não, raríssimo ser na pleura. E pode ser do pulmão, mesmo que for no pulmão é considerado metástase, né? Então, normalmente os derrames malignos, pleurais malignos, eles vêm de outra região, tá? A única situação que você tem uma doença maligna na pleura, que é o mesotelioma, é super, ultra, mega raro, tá? Então, praticamente, eu vi uns 3 na minha vida inteira, entendeu? Então é uma coisa extremamente rara, tá bom? Então, para você falar que o paciente tem um derrame neoplásico, ele precisa ter ou uma citologia ou uma biópsia pleural positiva, certo? Se não tiver isso, você não consegue falar. E você tem alguns pacientes que têm câncer, ele tem câncer, já tem o câncer diagnosticado, mas ele evolui às vezes com derrame pleural e não necessariamente um derrame maligno, tá? Por exemplo, pode ser só uma obstrução linfática, pode
derrame neoplásico significa um prognóstico do paciente uma piora muito grande. Já é uma metástase muito grave. Entendeu? Já diminui bastante a sobrevida. Bom, e quais são os cânceres mais comuns do derrame neoplásico? Pulmão, mama, linfoma. Beleza? Mas pode ser de qualquer parte, tá? Pode ser de qualquer parte. Qualquer parte intestinal, entendeu? Né? Você pode ter tumores de várias origens causando aí o derrame neoplásico. Bom, então quais são as características do derrame pleural maligno? Hemorrágico, cadê hemorrágico? Ele pode começar branquinho, amarelinho? Pode, mas depois ele vira hemorrágico. Bom, predomínio de células linfomononucleares. Bom, certo? pH e glicose podem vir bem baixos. Quanto mais baixo vem pH e glicose, significa que mais célula neoplásica você tem no espaço pleural. Né? Pior, está mais grave. Bom, tá? E precisa ter o quê? Uma biópsia ou uma citologia positiva para o derrame maligno, tá bom? Tá? Isso antigamente, ó, quando você fazia aquela biópsia de pleura por agulhinha, era esses resultados o máximo associado. Quando você faz hoje com vídeo, praticamente você tem o resultado de você sai com o diagnóstico em mais de 96%, 97% das vezes. Bom, mas tem 100%, às vezes não consegue sair. Bom, então, hoje em dia a gente faz muito o que? A videotoracoscopia para dar o diagnóstico das doenças neoplásicas, certo? Tem complicações, tá? E uma das vantagens dela é que você pode, durante o próprio ato, você já faz a biópsia de congelação. Você tira um fragmento na patologista e já fala, ó, aqui tem célula neoplástica, pode parar, não precisa pegar mais material, tá? E a gente pode também fazer uma coisa chamada pleurodese, que a gente vai ver já o que é isso. Tá? Abrir o paciente com toracotomia é raríssimo, tá? Hoje em dia o máximo é 20. Bom. E agora esse tal de pleurodese, gente. O que é essa tal de pleurodese? Bom, o paciente que tem um derrame pleural neoplásico, entendeu? O que vai acontecer com ele? Aquele líquido pleural vai começar a aumentar, vai começar a comprimir o pulmão e esse paciente vai começar a ter o quê? Falta de ar, certo? Tá? Então, esse paciente, você tira aquele líquido com uma agulhinha, mas daqui uma semana, 2 semanas, ele volta a ter os mesmos sintomas, entendeu? Tá? Então, você está já fez quimioterapia, radioterapia nesse paciente, mas só que infelizmente não conseguiu controlar e esse líquido fica toda hora formando. Então, o que aconteceu com isso? Foi desenvolvida uma técnica para tentar fazer com que esse líquido não voltasse a se formar, que é a pleurodese. Qual que é a ideia da pleurodese? Tentar jogar uma substância química para fazer com que a pleura parietal e vicial fiquem grudadas e nisso, como ela está grudada, mesmo que forme uma pequena quantidade de líquido, esse líquido não vai empurrar o pulmão. Então o paciente não vai ficar com falta de ar, certo? Então vamos lá. A pleurodese trata o câncer? Ou nada. Certo? O que ela vai fazer? Vai fazer com que uma paciente seja o quê? Menos vezes do que funcionário. Tá? Mas assim, o seu funcionário é algum problema? Primeiro que levar uma agulha nas costas ninguém gosta. Então começa comigo, certo? E quando você tira 1 litro de líquido desse paciente, o que vem junto com esse líquido? Não é o exudar? Vem muita ou pouca proteína? Bastante proteína. O meu paciente já não está desnutrido? Então, se eu ficar fazendo o tratamento desse líquido pleural só funcionando, eu posso deixar ele mais desnutrido. Então, a pleurodese é uma boa técnica e vocês vão ver que a pleurodese não é nada muito complexo, tá? Por quê? Porque a gente consegue fazer a pleurodese, basta colocar um dreninho, certo? E depois jogar um remédio. Esse paciente com 2, 3 dias, sem precisar às vezes de anestesia geral, nada, ele já está de volta em casa e muitas vezes ele não vai ter mais nenhuma necessidade de ficar funcionando ele de novo, tá bom? Tá? Então a pleurodese é a melhor indicação de derrame neoplásico, as outras são exceções, não quero nem falando muito das outras, tá? Então, pleurodese, quando é que se faz pleurodese? Derrame neoplásico. Bom, tá? Os outros são tudo exceção para vocês não ficarem.
E como é que você faz a pleurodese? Se você estiver fazendo a cirurgia de vídeo na hora da biópsia, você já pode fazer na mesma hora. Ou então você coloca um dreno nesse paciente. E pelo próprio dreno você joga o remedinho e o remedinho que vai fazer com que esse líquido vai grudar a pleura parietal visceral e fazer com que esse líquido retorne. Bom, um monte de substâncias a gente pode usar. Quais são os mais comuns? Talco e tetraciclina são os mais comuns. Cada um tem a sua vontade, não vale a pena ficar aqui falando detalhes demais de um para outro. Entendeu? Certo? Tá? O talco tem algumas vantagens, dói menos, mas ele infecta mais. A tetraciclina dói mais, né? Infecta menos, mas às vezes tem que fazer umas duas aplicações. Então, cada um tem seus detalhes. Tá bom? Então, a pleurectomia, que é uma outra situação, que é o arrancar a pleura, já é um procedimento com corte cirúrgico, tá? Em algumas situações eu também uso, mas já é pacientes mais selecionados, às vezes não deu certo a pleurodese, entendeu? Tem algumas situações. Tetraciclina, que é um antibiótico bem antigo, tá, gente? Quando você coloca a tetraciclina no espaço pleural, ela simplesmente queima. É uma queima química mesmo, tá? Por isso o paciente tem dor na hora, sem fazer isso ou analgesia, uma sedação, a gente precisa fazer com anestesia para ser mais confortável para o paciente. O talco já é mais tranquilo desse ponto de vista, tá? Mas o talco também tem algumas complicações sistêmicas, né? Pode dar sarna, bom? E como é que você faz? No vídeo, tá? Se for o talco, você vai pulverizar o talco lá dentro. Acho que tem umas fotinhas mostrando aqui. Você vai pulverizando o talco lá dentro. Fica desse jeito mesmo, com bastante talco lá dentro, tá? O que acontece? Esse talco, ele funciona como um corpo estranho. O organismo entende que tem que fagocitar aquilo, faz o processo inflamatório e gruda, faz uma cicatriz aí, tá? Então, a pleurodese, né, é uma medida o quê? Paliativa. Bom, certo? Aumenta a sobrevida do paciente, tecnicamente, entendeu? Vai melhorar o que? A qualidade de vida do paciente. Bom, substâncias que temos hoje, talco e tetraciclina, talvez venha uma substância melhor, mas não acredita. Doenças benignas, exceção, tá? Certo? Então, algumas situações de exceção. Gente, dúvidas aí de doenças pleurais, bastante coisa, né? Mas bem tranquilo também. Ok? Semana que vem, gente, não estarei na cidade. Tá bom? Tá? Aí não teremos aula, depois a gente vai vendo a questão de substituição. Tá bom? Vocês estão liberados na cidade.